Então chega de heroísmos e vamos falar de controvérsias. Opa, hoje eu vou falar do melhor livro da série Jogos Vorazes, O A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, lançado em 2020. Esse é um livro que é uma prequela, ou seja, uma história que se passa ali antes da trilogia original, e ele vai focar justamente no maior vilão da saga, o Presidente Snow, de como ele foi então de órfão decaído a tirano autocrata. Eu venho relendo a saga Jogos Vorazes nesses últimos dias. Aliás, eu já falei dos 3 primeiros livros aqui da série no vídeo recente do canal. Vou deixar linkado aqui embaixo para quem quiser conferir. E antes de mais nada, vamos ser bem sinceros. Essa coisa de história de origem de vilão virou quase que um fetiche pop atual. Então, essa prequela, ela vai se encaixar perfeitamente ali nessa tendência que vai envolver outras produções, como o Coringa, Cruella, Malévola, os filmes solos dos vilões do Homem-Aranha. Mas se existe um título que vai se aproximar mais aqui do Cantiga dos Pássaros, eu diria que seria justamente o A Vingança do Sith, que é aquele capítulo da trilogia prequela do Star Wars, né, que vai contar a origem do Darth Vader. Isso porque a Suzanne Collins, ela não tá muito interessada em justificar o Snow, ela não tenta então torná-lo humano ou compreensível, né? Já que esse livro aqui, ele vai ser, acima de tudo, uma fábula política sobre o nascimento de um tirano. Então, ele não é uma biografia completa, ele vai ser, então, um retrato de um momento muito específico ali da juventude do Snow, de quando ele era um estudante, um adolescente bem arrogante, tentando manter as aparências enquanto o nome da família Snow estava na lama e ele vivia em ruína financeira. E aí, nesse sentido, essa é outra coisa que vai fazer esse livro se destacar ali dos demais, né? Porque ele é basicamente um estudo de personagem. E aí, enquanto a gente acompanha essa ascensão, né? Ou melhor, essa corrosão do Snow, o livro também vai mostrando ali a própria modernização dos Jogos Vorazes. Então aqui a gente vê uma versão bem mais arcaica dos jogos, ainda longe daquelas arenas tecnológicas, daqueles figurinos extravagantes. Mas já dá pra perceber então aqui o formato que a gente conheceu lá na trilogia original, né? Tomando forma, em grande parte, graças às ideias do próprio Snow. E nesse sentido, se a trilogia original denunciava como essa desumanização, né, alimento, espetáculo, aqui no Cantiga dos Pássaros vai ficar ainda mais fundo essa ideia, porque ela vai mostrar o poder não como algo que se conquista, mas como algo que talvez se justifique, com retórica, com ambição, né? E também com sangue. Só que falando um pouco mais sobre a história em si, a trama vai se passar então 10 anos após aquela primeira rebelião de Panem. Então a capital ainda está em reconstrução, os Jogos Vorazes estão nos seus primeiros anos, nas suas primeiras edições. A gente vai ver que os tributos são crianças e adolescentes desnutridos, esfarrapados, que antes dos jogos vão ser jogados ali num espaço bem deprimente, que é um zoológico abandonado. Então eles literalmente são tratados como animais, só que tem um problema, né? A audiência dos jogos está baixa. Então a gente percebe que repressão sem espetáculo não vende. E aí qual vai ser a solução aqui? Vamos humanizar esses tributos, vamos transformá-los em personagens carismáticos, vamos jogá-los na televisão. Quase como se fosse um reality show de talentos, para que as pessoas assim possam comprar aquelas narrativas e assim voltar a assistir os jogos. E aí vai surgir a ideia dos mentores, que vão ser aquela espécie de relações públicas, né, RPs daqueles tributos, para orientá-los naquela empreitada de marketing, né, para apresentá-los aos telespectadores como personagens. E o que acontece é que os mentores daquele ano inaugural, né, serão os 24 melhores alunos ali da Academia da Capital, o que inclui o Snow. E para aquecer aquele espírito de competição entre os alunos, vai entrar em jogo então o chamado Prêmio Plinth, que é uma bolsa de estudos promovida ali pela academia, que será concedida ao mentor que tiver o melhor desempenho com seu respectivo tributo. E aí o Snow, falido, desesperado, orgulhoso, vai entender então que precisa vencer esse prêmio a qualquer custo, e para isso ele vai ter que fazer o seu tributo vencedor. Só que o tributo dele vai ser uma menina chamada Lucy Greybird, do Distrito 12. Ela é uma cantora, uma artista ali meio circense, cheia de truques, cheia de carisma, mas fisicamente inapta para ganhar uma competição que requer, antes de mais nada, né, destreza e habilidade física. Só que mesmo com todas aquelas chances contra a Lucy Gray, né, o Snow vai entender qual que poderia ser ali o seu verdadeiro ponto forte. Quer mesmo cuidar de mim naquela arena? Comece acreditando que eu realmente posso vencer.
Isso porque a Lucy Gray, ela sobrevive justamente performando. Então ela vem de uma trupe nômade, ela tem toda uma vibe ali meio cigana, tipo a Esmeralda do Corcunda de Notre Dame. E vai ser essa veia performática dela, né, de transformar ali as suas experiências em canções que ela canta no violão, né, que vai ajudá-la a vender uma imagem mais apelativa pra salvar então ali, né, pra tentar salvar a própria pele ali dentro da arena. Então o Snow, que tá disposto a ganhar aquela bolsa, né, a qualquer custo, ele decide que vai fazer da Lucy Gray a campeã dos Jogos Vorazes, custe o que custar, o que inclui, é claro, né, jogar sujo. Os dois vão formar ali uma aliança, né, e a relação deles vai se tornando cada vez mais íntima. E agora, essa parte do romance entre o Snow e a Lucy Gray, né, é uma das coisas mais interessantes aqui no livro, porque embora aquele relacionamento, ele vá flertar todo o tempo ali com o clichê do romance proibido, né? Ele, um aristocrata em decadência, ela, uma rebelde performática, né? Existe ali também toda uma tensão constante entre o afeto e o interesse. A gente nunca sabe se a Lucy Gray e o Snow se amam de verdade, ou que tipo de amor é aquele, né? Ou se eles estão apenas ali usando um ao outro. Ou se as duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, né? Eles se amam e estão se usando. Então é muito interessante a maneira como isso vai se desdobrar aqui no Cantiga, né? Porque todo esse tabuleiro de intenções nunca fica realmente claro. E aí o que acontece é que o livro é dividido em 3 partes, tal qual, né, na trilogia original, e cada um aqui vai ter um tom muito próprio. Então parece até que são 3 novelas dentro de um mesmo romance. Ali na parte 1, então, chamada O Mentor, a gente vai ver o Snow tentando manter as aparências, enquanto lida ali com a humilhação de não ser mais ninguém, né? Ele vai virar o mentor da Lucy Gray, ele vai começar ali a usar sua lábia para transformá-la numa das grandes favoritas do público. Então aqui o foco vai ser nesses bastidores, nessas aparências sociais e nas primeiras rachaduras da civilização, né, da capital. Na parte 2, então, chamada O Prêmio, essa chave já vai mudar. Então é um momento mais próximo da trilogia original em termos de ação, né, mas ainda assim muito diferente, porque como eu mencionei, os jogos são uma versão muito mais arcaica, eles são bem toscos, são quase que improvisados e ainda mais brutais. A arena ali onde os tributos vão ser jogados lembra bastante o espaço onde os gladiadores lutavam ali no Império Romano. E é aqui que o Snow vai realmente entender que os jogos não são só uma punição, são uma forma de controle. Então ele começa a manipular narrativas, né, e entender todo o valor do medo. E aí na parte 3, o pacificador, tudo vai mudar, a arena ficou para trás e a gente entra num capítulo que vai se aproximar até do que seria um thriller psicológico. Então o Snow, ele é punido por trapacear os Jogos Vorazes e fazer a Lucy Gray vencedora, né? E ele vai ser enviado para se tornar um pacificador ali no Distrito 12. Pacificadores, aliás, são a polícia ali da capital. Lá, então, ele começa a consolidar a sua verdadeira identidade, né? Então esse capítulo é justamente quase que um livro à parte, é realmente um mergulho ali mais sombrio, mais trágico, na formação moral ou amoral, né, do Snow. Como mentor, seu papel é transformar as crianças em um espetáculo, não em sobreviventes. E aí, outra coisa interessante é que tem algo bem shakespeariano e dostoiévskiano aqui nesse volume. Então, se antes as referências imediatas aqui da série eram o 1984, do Orwell, ou Battle Royale, aqui no Cantiga você percebe uma coisa meio Macbeth, ou de Crime e Castigo, nessa trajetória de decadência disfarçada de ascensão, daquela coisa do imperativo moral para se lidar com o mal que já está feito. Não é que o Snow seja totalmente mal, a gente vê esses pequenos momentos de ruptura dele através aqui da história, né? Esses momentos em que ele escolhe atravessar esse limiar, mas vai ser justamente esses atravessamentos que vão lhe custar também culpa e remorso. E aí quando a gente pensa nos símbolos que aparecem aqui no título, né? Pássaro, serpente, cantiga, eles representam justamente esse embate entre empatia e punição, liberdade e controle, porque no fim, toda essa questão de ascensão social, né, aqui nessa realidade de meritocracia da capital, tem um custo muito irreversível, que é o de trair, de sufocar todos os seus afetos e também de dominar a própria narrativa. Então, só para encerrar aqui, eu gosto muito de livros com final aberto. Eu acho que quando eu fico dias pensando ali na história, né, depois de terminar a leitura, é porque realmente a leitura me marcou muito, e esse foi o caso do Cantiga. Não que a história do Snow tenha necessariamente um final aberto aqui nesse livro, né, porque a gente já sabe o que vai rolar depois, mas eu falo especificamente ali do destino da Lucy Gray,
que vai permanecer ali envolto em mistério. É um final bem trágico, mas no sentido muito mais interiorizado. E aí, no final das contas, realmente, o Cantiga dos Pássaros e das Serpentes não mostra a queda de um anjo, né? Ele mostra que o demônio já estava lá, já esperando a oportunidade de aparecer. Se a trilogia original, ela servia para expandir cada vez mais, né? A cada novo volume, expandir aquele universo. Essa qualidade de se voltando cada vez mais para dentro, que a gente vai ver aqui no Cantiga, né? Vai fazer o movimento contrário e vai transformar, então, esse livro num épico íntimo. E aí, à medida que a trilogia original falava ali de propaganda, de rebelião e tudo mais, o Cantiga, ele vai falar da propaganda da ordem, da manipulação por trás da civilização. E é interessante também porque a gente vai ver todo um movimento que vai justificar aquela famosa frase que o Snow vai dizer ali na cara da Katniss, né, anos depois, que é: são as coisas que mais amamos que nos destroem, conforme, então, vai ficar muito evidente aqui nesse livro. Então é isso, o Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. É uma prequela que acaba sendo maior do que os livros para os quais ele deveria servir apenas de suporte. Ele é mais íntimo, ele é mais psicológico, ele é o capítulo mais político aqui da série. Então chega de heroísmos e vamos falar de controvérsias. E existe uma coisa também muito pura e ao mesmo tempo muito cínica aqui no romance do Snow e da Lucy Gray, que eu gosto bastante. Então, portanto, inverter esse ponto de vista, né? Contar as coisas através do cara que está ali do outro lado do espectro, só enriqueceu então essa qualidade da saga aqui pra mim. Essa troca do clássico bem versus mal, né, por um retrato de nuances, de qualidades humanas ali contraditórias, torna a coisa ainda mais engajante. Porque a gente, né, ou pelo menos eu, me peguei torcendo pelo Snow muitas vezes aqui ao longo da leitura. E aí a gente vai acompanhar quase que impotentes, né, aquele momento exato em que alguém escolhe o poder acima de qualquer outra coisa. Porque, claro, né, todo vilão tem uma origem, mas nem toda origem vai justificar o vilão. E se você gostou aqui do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, comenta aqui embaixo o que é que você acha aqui do Cantiga, se você já leu, se você já releu, como foi o meu caso, onde que ele entra ali no seu ranking da série. No meu tá no primeiro lugar, né, com folga. Eu também já terminei de ler o novo livro da série, O Amanhecer na Colheita, que eu não gostei tanto assim, mas eu vou falar mais disso no vídeo que eu vou fazer a respeito aqui pro canal muito em breve. E é isso então, muito obrigado, um abraço e até a próxima.